Vamos dar sequência à leitura do livro Como Vencer as Suas Guerras pela Fé. Nós falamos semana passada dois exércitos em combate. O exército de Deus e o exército do diabo, do inferno. E hoje nós vamos falar do Haja Luz e Ouve Luz. Aula 3. Aula 3. Vamos pedir direção a Deus para esse estudo? Curva a sua cabeça. Pai querido, em o nome do teu maravilhoso Filho, Senhor Jesus, pedimos de ti, meu Pai, abra o nosso entendimento e fale conosco através desse estudo em nome de Jesus. Haja luz está no livro de Gênesis, capítulo 1, versos 3. Deus, ele disse, haja luz, porque havia trevas sobre a face da terra. Por que havia trevas? Porque Lúcifer e seus demônios foi lançado por terra e ele destruiu tudo. Você vê que se você ler lá no livro de Gênesis 1, diz assim, Deus criou os céus e a terra. Perfeito. Já no versículo 2, diz que a terra era sem forma e vazia, estava sem forma e vazia. Do versículo 1 para o versículo 2, foi onde Lúcifer foi lançado por Miguel na terra. Houve a rebelião no céu e ele foi lançado aqui na terra. E quando ele chegou aqui com tamanha revolta e ódio, ele destruiu tudo que Deus havia construído com perfeição. E quando Deus, então, resolveu reconstruir, ele primeiro criou a luz. No versículo 3 ele fala assim, haja luz e houve luz. Veja o poder da palavra. Porque tudo o que Deus criou, ele criou com a palavra. Com exceção de Adão. Os demais, toda a criação de Deus, as árvores, o mar, a terra, as aves do céu, os animais selváticos, tudo Deus criou com a palavra. Por isso que é eterno, está aí. Porque a palavra tem poder. Ele disse, haja luz, e você vê que houve luz. É disso que nós vamos falar nessa aula 3. Nada pode ser concebido por Deus e para Deus em meio a trevas. Por isso, ele dissipa primeiro a escuridão. Essa luz não se trata apenas de claridade, pois este é o primeiro dia da criação, ou podemos dizer, da recriação, se assim podemos dizer. E os luminares foram criados somente no quarto dia. É interessante? Ele disse, haja luz, mas o sol só foi criado no dia seguinte. Então, esse haja luz, ele estava falando para as trevas que Lúcifer havia deixado aqui nesse mundo. Ele tirou Lúcifer do caminho. Então, essa luz pode ser compreendida como a fonte de calor, de energia, pela qual toda a vida vegetal, animal, humana passaria a se desenvolver. Mas também pode ser a luz no sentido espiritual, ao trazer a sua futura obra, o ser humano, o entendimento sobre todos os seus feitos. Vale mencionar que das características da luz é revelar todas as coisas, para que nada fique escondido. E assim possamos andar, agir com segurança. Em contrapartida, a escuridão é opressora, causa medo, esconde perigos, distorce a realidade. Por esse motivo, foi dissipada pelo Senhor logo no início da sua criação. Você vê que a luz revela, a escuridão omite, esconde, disfarça. Tudo estava sendo feito sobre o olhar atento de Satanás. Imagina a ira, a revolta que ele estava por Deus estar refazendo tudo. Que as espreitas observava cada movimento, cada ordem do que estava ocorrendo aqui na terra. Ordem de Deus que estava sendo aplicada na terra através da sua palavra. Ele via quanto os decretos de Deus davam origem a milhões de coisas novas. Porém, uma obra sem igual
chamou a atenção de Satanás. Adão, o primeiro ser humano a ser criado à imagem e semelhança de Deus. Agora não era mais a palavra do Altíssimo, o agente da criação. O próprio Senhor tomou em sua mão pó de terra e começou a trabalhar em Adão. O Senhor modelava o barro conforme a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, ele tornava a si mesmo como modelo da criação daquele novo ser, Adão. Seria o espelho do seu Criador. Isto é, ele seria plenamente dotado de capacidade moral para compartilhar dos atributos divinos, com justiça, como a bondade, como o amor, a fidelidade, entre tantos outros atributos. Além disso, seria intelectualmente apto para raciocinar, criar, fazer escolha e decidir. E socialmente teria habilidade para se relacionar e manter comunhão com Deus e com o seu semelhante. Isso tudo Deus colocou em Adão. Por fim, o diabo ficou atônito quando viu Deus soprar nas narinas daquela pequena criatura de barro, do seu próprio fôlego. Agora o barro se tornou um corpo com alma, espírito e uma composição primorosa, como nunca se havia visto. Aquilo ali causou em Adão toda a revolta que ele tem até hoje. Deus colocar numa forma de barro o seu espírito. Soprou nas narinas do barro e tornou-se alma vivente. Satanás se lembrou no dia em que ele foi criado, como anjo de luz, que era até então a mais bela e radiante obra do Altíssimo. Olha a inveja aí. Por isso ficou estarrecido ao ver uma nova criatura sendo feita, a qual superaria e seria o alvo de um amor e dedicação ímpares. Deus iria amar aquela criatura mais do que amou o próprio Lúcifer. Naquela minuciosa observação, Satanás viu que Adão, além de ser inteligente, era perfeito, havia recebido autoridade para dominar sobre toda a terra e também sobre todos e tudo que havia na terra, sobre os animais, sobre tudo e todos. O homem também foi presenteado com uma companheira, coisa que Lúcifer não tinha. E assim ambos iriam povoar a terra, que antes era um lugar de trevas, que Lúcifer a tornou em trevas. Outro ponto chamou a atenção do ex-querubim. Deus apreciava tanto ter um relacionamento com Adão e Eva que todas as tardes ele descia para conversar com eles e para ajudá-los a desenvolver os seus talentos. Com isso, o sentimento nefasto do diabo contra Deus passou a crescer sobremaneira. E era esse sentimento que o motivava a tentar feri-lo de qualquer forma. Quando viu então que o ser humano era muito amado pelo Altíssimo, ele definiu que agora essa seria o seu maior alvo. Acabara de encontrar uma maneira de atingir o Criador. Você vê, né, como é que o diabo ele tem usado pessoas até hoje para continuar a obra dele. Hoje ele não se manifesta mais em espírito, mas ele se manifesta através do ser humano. O diabo, ele não tem o poder para destruir o ser humano. Nem para matar uma pessoa, o diabo tem esse poder. Então o que ele faz? Ele induz pessoas a tirar a vida de uma pessoa. O diabo não pode matar um ser humano, mas ele pode usar alguém para matar. É algo que Deus não deixou para Lúcifer fazer. Destruir o homem. Ele não pode
destruir o homem por si só. Assim como também Deus não pode abençoar o homem por si só. Deus, quando criou o homem, abençoou o homem. O homem nasce abençoado por Deus. E se o diabo não olhar para aquele homem, não entrar na vida daquela pessoa, a vida dela dá certo todo o tempo. Mas no momento que o diabo observa a pessoa e entra na vida dela, ou recebe ordem para entrar de alguém, permissão que um outro homem dá para ele destruir o outro, ele vem e faz uma devasta na vida da pessoa. Você vê que tem pessoas que vivem a vida toda e nunca passou por uma luta, por uma perseguição, por uma injustiça. Ela tem a vida dela normal, segue a vida dela ali normal, sem precisar do Criador, porque ela não foi acometida pelo diabo. Ninguém entregou a vida dela, ela não foi atrás do diabo, porque muita gente vai atrás do diabo, amiga. Pede ajuda para ele. Ele é que está precisando de ajuda, ele não pode ajudar ninguém, não. Mas na ignorância da pessoa, ela acaba indo atrás. E aí ela acaba por destruir a sua vida. Se você já foi em um terreiro onde faz-se adoração às entidades, você sabe que a entidade, ela não pode nem tomar álcool, nem fumar, sem que um homem, uma pessoa humana, entregue na mão dela, para ela fazer uso. Ela não bebe, ela não fuma, porque isso destrói o corpo humano, o ser humano. Mas se um outro homem der, então ele faz. E destrói. E até mata. Quantos são as pessoas que estão hoje encarceradas, presas, pagando por um crime que ela foi usada para cometer? Ela nem lembra, nem sabe por que ela fez aquilo. Ela se deixou ser usada pelo diabo, até para tirar a vida de uma pessoa. Nesse mundo tem dois senhores, Deus e o diabo. A um dos dois você serve, eu sirvo. A um dos dois nós servimos. A quem você obedece é o seu Senhor. A primeira investida será justamente no ponto em que eu mesmo caí. Disse Satanás aos seus subordinados. O que quer dizer? Perguntou os anjos caídos. Olha só, a primeira investida que ele ia usar foi a mesma que levou ele a cair. E os anjos queriam saber, né, o que ele queria dizer com aquilo. Assim como nós, Adão e Eva foram criados com livre arbítrio. Eles têm liberdade tanto para obedecer quanto para desobedecer a Deus. Porque Lúcifer agiu exatamente aí. O livre-arbítrio. Mas eles estão cercados pelo poder e pela bondade do Criador. Não será fácil fazê-los voltar contra quem lhe proporciona absolutamente tudo. Mesmo tendo recebido toda a terra de presente, há uma árvore no jardim que eles não podem comer do fruto, por ordem de Deus. Porque Deus determinou. E é esse o ponto em que nós atacaremos. Eu sei o que fazer para convencê-los a lhe desobedecer. E assim se tornará como um de nós. Semana que vem eu volto falando como que Lúcifer derrubou o homem. A queda do homem. Vou fazer uma revelação a você do fruto e de Eva. De Eva e de Adão. Semana que vem eu volto dando sequência a esse estudo. Iniciar uma oração e o coordenador dá sequência a essa oração. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra. Abra o nosso entendimento, Senhor. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Essa foi a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome na minha vida, assim como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Por quê? Teu reino, poder, amor e a glória para todos sempre. Pai querido, abençoe a todos nós, ouvintes desta mensagem e desta oração. Não nos deixe nem cair e nem entrar em tentação.